estamos começando mais uma Caixa Preta. Eu sou Carol Cheruli e hoje eu recebo aqui Fernando Timba. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, muito bom ter Carol. você aqui. Eu vou ler um pouquinho da sua biografia, claro que nós vamos falar mais sobre ela no decorrer do programa, mas para que, caso você não conheça, Fernando Timba é diretor de arte e desenvolve projetos para cinema e videocenários para espetáculos teatrais. Integrou a comissão de seleção do Prêmio Estímulo de Curta-Metragens 2012 da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. É membro da comissão de seleção do edital PROAV Novos Roteiristas do Ministério da Cultura. Participou do júri profissional e é jurado de alguns festivais de cinema. Orientou projetos de longa-metragem de ficção no Lab Cinegritude, Narrativas Negras, parceria com a APAN e SPCine. Foi premiado no 8º Festival Latino-Americano de Cinema como o melhor projeto de curta ficção pela ABD São Paulo em 2013. E claro que eu vou concluir dizendo que é o nosso ex-aluno do curso de Filmworks. E isso é um ponto muito importante assim, na minha formação. Acho que a experiência que eu tive aqui dentro da IC e do processo todo do Filmworks é essencial assim, nessa construção da minha carreira de direção de arte. Olha, muito bom. Então vamos falar mais sobre isso, mas quando você fez Filmworks, você já trabalhava na área ou não? Foi seu primeiro grande contato? Olha, eu acho que o percurso da minha carreira, ele não é linear, mas ele tem diversos caminhos que se aproximam e daí eles ramificam, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então eu mudei para São Paulo um pouco antes de fazer Filmworks aqui. E eu trabalhava com... Assim, eu sempre tive a minha relação de trabalho muito ligada às artes, em geral. Tanto desenho, quanto pintura, quanto artes visuais. Eu trabalhava com videomapping e videoinstalação como artista visual. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a entender essa mudança também como um processo de transição, né? Tipo, para um novo espaço, então também entender novas possibilidades que aquele espaço podia me dar. E eu conheci a IC, eu fiquei sabendo dos cursos de formação da IC e me interessei pelo Filmworks. Na época, eu já tinha feito outros cursos de direção de arte fora da IC. Mas... Isso a gente está falando 2001? Não, isso 2000. A gente está falando... Eu mudei para São Paulo em 2009. Ah, tá. Isso. Pensei que era de antes. Não, foi em 2009 quando eu mudei para cá. E antes disso, né, tipo, esse período no Rio de Janeiro tem um desenvolvimento para mim muito importante no processo da minha carreira, porque eu também trabalhei muito com... O primeiro contato com audiovisual foi com animação, e eu acho que a animação é um ponto muito importante na minha formação, porque é um lugar também de desenvolver o olhar, de desenvolver a questão do conceito e da síntese dos conceitos. Assim, você conseguir sintetizar as ideias e você transformar aquilo numa história. As histórias de animação e os processos de animação são muito sintéticos. Assim, tipo, você precisa reunir muita coisa, muita informação num lugar e conseguir transmitir aquilo muito rápido. E quando eu me interessei pela direção de arte, na verdade eu me interessei primeiro pela direção, aí eu me interessei em fazer o Filmworks por conta dos processos de direção, eu achava que seria uma parte do meu caminho dirigir. Passei aqui 2 anos, eu cheguei a participar de muitos sets, eu tinha ali, assim, o que eu acho que foi muito importante para mim, assim, eu entendi que o que eu poderia aproveitar aqui de uma oportunidade muito grande era ter uma experiência constante de filmagem, observar processos de outras pessoas, né, de outras diretoras, outros diretores de arte, outras diretoras de arte, e entender muito essas dinâmicas de processo de set, sabe? Porque eu acho que tem uma coisa que para mim é muito conectada, que a gente, no meu ponto de vista, não separa o processo de fazer uma obra ou de fazer um filme do filme em si, sabe? Se você consegue construir um processo harmônico, um processo onde você consegue ter diálogo dentro dos processos de equipe, você consegue construir um processo inclusivo quando você está construindo e fazendo um filme. Em consequência, assim, tipo, esse processo vai ser muito importante para a vida daquelas pessoas que participaram daquilo. Sim, com certeza. Sabe? Então, eu aproveitei muito esse período da IC como um lugar de experimentação. Né? Tipo, então, eu fiz e participei de muitos curtas. Eu dirigi um curta aqui na IC, onde eu fiz também a direção de arte. E esse curta, para mim, foi a experiência que me deu ali a clareza de que direção de arte era o caminho que eu gostaria de seguir. Né? E enquanto eu estava na IC, eu tive a minha primeira experiência de set. Eu trabalhei num longa, na equipe da Vera Hamburger, de um filme da Tata Amaral chamado Hoje. Tá.
e isso foi em 2011. E foi a primeira vez que eu entrei num set de uma produção grande, assim, tipo, foi um set... E foi, assim, foi realmente... O Olímpico até assim, né? Isso. Tipo, Deus! Meu Deus, era muito bacana, porque eu acho que era um processo... antes disso, eu já tinha trabalhado com a Vera nos cursos que a Vera dava em outros espaços, né? E isso me ajudou muito a ter uma ideia ampla do que é a direção de arte. Sim. É um departamento que ele é muito grande, né? Tipo, acho que é um dos maiores departamentos dos nossos processos de cinema, quando a gente consegue, por exemplo, entender que você vai desde da estrutura da cenografia até o diálogo com figurino, Sim. o diálogo com caracterização. Então, o papel da direção de arte ele é muito, de uma maneira, aproximar, né? Trazer algumas questões que são importantes, né, para o processo do filme. Às vezes, assim, a direção ela tem um olhar muito para a imagem, mas através da fotografia. A direção de arte ela tem um olhar para a imagem também, através de outros elementos que se somam à fotografia. Eu vejo a fotografia muito como um processo parceiro da direção de arte, sabe? Eu também. Eu vejo que estão muito, muito alinhados, porque não adianta a direção de fotografia enxergar um filme e a direção de arte enxergar outro, né? Principalmente quando a gente pensa em temperatura, em clima, no que você quer transmitir com aquela história. As duas equipes têm que estar muito alinhadas. Demais. E eu tive um processo recente que foi muito, muito bacana, assim, onde a fotógrafa foi a Diana Maia, assim, ela é uma fotógrafa incrível, assim, e a gente teve um processo de construção, foi um desenvolvimento de uma série chamada Mal Me Quer, a segunda e terceira temporada dessa série. E a gente construiu, junto com a direção, um processo constante de diálogo em cima das referências, em cima das escolhas cromáticas, das escolhas de iluminação. E eu acredito muito que quanto mais você consegue construir esse diálogo, né, tanto da fotografia, quanto com a arte, quanto com a produção, que são, acho que os departamentos são muito parceiros nesse início de construção, o departamento de arte só se fortalece, porque a gente traz a gente não... Eu acho que é muito bom no processo do set, né? Tipo, você não causar uma surpresa, assim, acho que a surpresa no sentido positivo, de você entrar no set e a pessoa gostar do espaço, é ótimo. Mas a surpresa no sentido do totalmente inesperado, eu acho que quando você constrói uma relação com parceria, é muito importante trocar as informações, é muito importante compartilhar as informações. Isso eu sinto, às vezes, até dentro de curso mesmo, é quando tem várias pessoas ocupando diferentes funções dentro de um set, que às vezes tem um pouco disso, né? Eu quero surpreender, não vou contar todo o meu processo, deixa a pessoa ver no final. Só que o filme é a equipe. Acho que o audiovisual é a equipe. Não adianta a gente querer agir... até entendo, às vezes, essa ânsia, essa vontade de estar fazendo algo novo, mas você não está sendo sozinho naquilo ali. Existem outras pessoas também pensando e não adianta você desenvolver um trabalho que não converse com o que as outras pessoas estão fazendo. Imagina se todos decidam falar, não, deixa eu guardar só para mim uma surpresinha. Então, eu acho bem legal você trazer isso, a importância desse diálogo. Acho que também de estar aberto, né, peraí, acho que não é por aí, vamos rever, essa ideia ficou muito legal, mas e se a gente for por um outro caminho? Eu acho que essa troca enriquece o resultado. Enriquece demais. Eu acho que você tocou um ponto-chave, assim, que quando eu acho o meu papel, né, o papel da direção de arte numa equipe, ele é um papel de tornar possível a realização de ideias e que essas ideias, elas são compostas por uma equipe. Eu acho que a gente tem uma forma de fazer cinema que às vezes ela está muito solidificada, que ela individualiza os processos e individualiza o processo de criação, deixando a criação, o reconhecimento da criação com uma pessoa dentro dessa cadeia, ou com duas pessoas, ou tipo, o processo da criação do filme ele é só da direção, ou ele é só do fotógrafo, ou da fotógrafa, ou do diretor de arte, ou da diretora de arte. Quando, na verdade, assim, um lugar que eu entendo, né, tipo, tem um papel criativo, com certeza, tem vários processos de construção da imagem que são inerentes a cada pessoa que vai trazer aquilo para aquele projeto, mas eu também entendo que tem uma parte muito forte do meu processo que é conseguir potencializar o processo criativo da minha equipe, sabe? Da equipe que está trabalhando comigo. Sim. E isso é um lugar que eu acho que é importante da direção de arte, que é muito semelhante ao papel da direção. Por isso que eu acho que aí tem um lugar da direção e do processo do Filmworks, por exemplo, que acabou influenciando a minha forma de olhar para a direção de arte. Porque eu acho que o papel da direção
ele é muito, de uma forma geral, né, para todos os departamentos, ele é muito uma pessoa que consegue, além daquele ponto de partida que é a ideia que faz um filme, uma obra ser criada, conseguir captar esses elementos que são positivos. Por exemplo, num processo de direção de atores, você não pode prescindir da contribuição do elenco, sabe? Sim. Você não pode, como diretor, acreditar que o elenco ele é uma marionete, né, no seu controle, sabe? Ele é parte de um processo e ele é um processo de troca. Então, por que os outros departamentos não podem construir em troca, né? Tipo, em processos de troca? Eu acredito muito que a direção de arte, ela se torna... Ela ganha muito num processo assim, sabe? Sim. E eu tento construir sempre a partir desse ponto de vista, né? De que tanto esse diálogo com os departamentos de direção é importante, quanto conseguir construir esses diálogos dentro do departamento de arte. De arte, para estarem todos em sinergia também. Isso. Você comentou muito de criação, né? Criatividade é uma área muito criativa. E eu te pergunto, criatividade é estimulada? Ou você acha que a pessoa... Eu tenho a minha opinião sobre, mas eu quero saber a sua. Você acha que a pessoa, não, uma pessoa é criativa desde que nasceu e é assim ou não? Ou ela é estimulada, você consegue ir melhorando a sua criatividade? Como que é para você? Tá. Eu acho que, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é onde eu também gosto sempre de começar a me apresentar, né? Tipo, eu sou pai e diretor de arte, né? Tenho um filho de 7 anos. E ser pai é uma parte muito importante da minha vida, né? Tipo, e eu acho que ela fala muito sobre esse lugar da criatividade na vida de uma pessoa. Por quê? Eu fui uma pessoa que começou a ter contato com arte e com desenho muito cedo, né? Eu sempre tive interesse por imagem, de uma forma, né? Eu acho que esse interesse vai mudando, né, de acordo com o tempo da minha vida. Mas eu também acredito que esse interesse ele só cresceu por conta dos estímulos que eu fui recebendo e por conta uma coisa que eu acho que é muito importante, né, na relação com o mundo, né? Você entender que aquele espaço também te pertence, né? Tipo, então, assim, essa relação de pertencimento, entender que esse lugar da arte é um lugar que eu poderia ocupar, isso foi muito construído na minha família, na minha infância, sabe? Eu tive uma família que sempre me apoiou, né? Tipo, como... principalmente entendendo que eu poderia construir os caminhos que eu gostaria, que eu quisesse Mas construir. a sua família já tinha alguém dessa área ou não? Então, de uma forma... Isso que eu acho que é uma coisa muito... Eu adoraria dizer que sim, né? Poderia ser mais fácil se eu dissesse que sim, exatamente. Mas, assim, eu entendo que eram pessoas que eram muito interessadas por arte. Eu tive uma prima que foi uma influência muito grande na minha vida. E essa prima, ela era desenhista. Ela trabalhava numa marca de moda bem conhecida no Rio de Janeiro. E ela desenhava estampas. E eu lembro, quando eu era criança, de ver ela desenhando estampas em casa, na casa dela, quando eu visitava. E eu achava isso incrível, sabe? Eu achava que era muito legal. Imagina, alguém poder desenhar roupas. E aí, assim, isso é uma coisa que eu fui descobrindo, né, na biografia da minha família, e eu descobri isso há pouco tempo. Né? Não é uma coisa que é fundadora, né, da minha percepção e da minha vontade de fazer direção de arte. Mas meu bisavô, ele era alfaiate, né? E quando eu soube disso, era como se, na verdade, todas essas coisas começassem a fazer sentido. Foram se alinhando. Foram se alinhando, sabe? E isso porque ele é uma influência, mesmo que ele não tenha, né, tipo, ela não tenha sido uma influência na primeira infância, por tabela, vários outros elementos fizeram parte da minha vida. Por exemplo, na minha família, ela sempre foi uma família muito interessada por música. E música clássica, assim. O nome da minha avó é o nome de uma ópera, Aida. Quando eu era criança, minha tia me levou para ver essa ópera, sabe? E aí eu tive uma experiência que foi muito, acho que marcante, assim. Fosse pensar para você, assim, um momento onde eu acho que a arte entrou na minha vida foi ter assistido essa ópera. Só que, assim, não é que você vai assistir uma ópera e você vai se transformar em um artista, né? Sim. Mas eu acho que a possibilidade de conhecer, a possibilidade de me interessar pelas imagens que eu via ali, dos hieróglifos, de cultura egípcia, de procurar o livro na biblioteca quando eu era criança, de gostar daquelas imagens e querer desenhar, e sentir que eu tinha, dentro do meu espaço de formação ali da família, a possibilidade de ter sempre papel e caneta por perto, de ter sempre o estímulo de poder usar isso como um lugar de desenvolvimento, assim. Eu acho que isso para mim foi muito importante, sabe? Eu acho que tinha ali uma vontade, tinha um interesse meu na infância, com certeza, mas eu acho que, além desse interesse, se somou a isso
a curiosidade, sabe? Uhum. E isso foi o que eu acho que construiu o meu primeiro contato com a arte, assim. Mas então você acha que grande parte das pessoas que tem esse lado da arte, do criativo, tem ali já algum interesse intrínseco, mas também precisa ir se alimentando de novas fontes. E aí eu quero saber para você, como você se alimenta para que seus projetos, claro, cada um é um projeto diferente, cada um vai transmitir uma sensação, uma imagem diferente, mas que você sinta que você está vindo sempre com um ar novo, sabe? Porque você trabalha em diferentes frentes, né? Não só no audiovisual. Então, como você faz para estimular essa criatividade? Tá. Olha, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito importante para mim, assim, eu tenho um método de início de processo de trabalho que eu gosto de fazer, mas eu não sou, eu não gosto que isso seja uma fórmula, mas eu acho que é um bom ponto de partida, né? Eu acredito que uma coisa que eu acho que te enriquece quando você cria, para mim, assim, eu acho que o meu processo de criação começou no desenho, né? E o desenho, ele começa com uma coisa, né? Tipo, que vem antes do traço, que é a observação, né? Tipo, você precisa observar alguma coisa para você desenhar. Mesmo que não seja um desenho de observação, de realidade, de uma natureza morta, um modelo vivo, alguma coisa assim, você precisa observar. Nem que seja a folha que você está desenhando, nem que seja a tela que você vai usar, que seja do computador, ou seja a tela de pintura, ou seja, sei lá, a base de material. Você precisa observar. Acho que a observação é sempre o meu ponto de partida. E aí, da observação, eu consigo, nessa leitura, entender ou tentar decompor aquilo que eu quero olhar em camadas, né? Tipo, então, acho que um ponto que eu acho que é muito importante, que eu acho que é esse alimento, né? Tipo, que eu uso nos processos criativos, é entender que tudo no mundo é formado por camadas, né? As camadas são a interpretação que a gente tem do mundo. As camadas são estéticas, são políticas, são a construção em si, né? Tipo, de um objeto, ela tem todo um processo até você chegar, né? Tipo, na sua mão, né? Tipo, essa caneca, por exemplo, né? E essa leitura, né, tipo, tentar ler as imagens, tentar ler o mundo em camadas é um ótimo ponto de partida para mim. Porque é aí que eu faço, né? Tipo, quando eu pego um roteiro que seja ou uma ideia para construir um filme. É tentar ou ler as camadas que estão propostas ali ou propor camadas novas. Engraçado, eu fiz atuação aqui e essa é uma palavra que a gente usa muito na criação dos personagens também, né? As camadas para você não virar uma personagem superficial, né? 2D, vamos dizer assim. Então, sempre tem outros contextos por trás daquilo. E eu adoro ver, assim, tem alguns filmes que é tipo desvendando a direção de arte, desvendando por que tem esta garrafa em específico na mesa, sendo que a cena está acontecendo ali no canto. Por que eles escolheram isso? E como isso, às vezes, vai se justificar no final do filme. Eu acho isso incrível quando os profissionais conseguem fazer essa junção, sabe? Tipo, agora eu entendi por que ele tem esse cacuete na mão. Ou agora eu entendi por que ele anda de tal jeito. Eu acho isso muito interessante. E aí eu queria saber como que funciona assim, esse processo de entendimento do tipo, eu acho importante esse elemento, porque na história ele vai ter um peso mais significativo. Coisas que estão além do roteiro. Porque uma coisa é o roteiro estar ali, né? Plano, detalhe na caneca. Então você sabe que precisa de uma caneca. Mas como criar esses elementos de camadas, igual você disse? Isso. Olha, eu acho a maneira com que eu gosto de trabalhar, né, essas camadas. Depois da primeira leitura do roteiro, acho que a primeira leitura é muito entender as indicações que o roteiro dá, né? Tipo, então, o que o roteiro te pede, que é essencial para a cena, mas entender, eu acho muito parecido, pessoalmente, o meu processo de criação com o processo de criação de personagem por exemplo, uma atriz ou um ator, ou mesmo num processo de construção em um roteiro, sabe? Por quê? Eu preciso lidar com aquela personagem, ou com aquelas personagens, ou com aquele universo, de uma maneira muito generosa, né? Tipo, eu não posso julgar aquela pessoa, né? Tipo, aquelas personagens que estão ali. E eu
gosto muito de construir uma história, né? Tipo, de construir de onde essa pessoa veio, tipo, antes daquela cena começar. E que se isso me ajuda muito, e eu tenho alguns tipos de recurso, que não necessariamente eu uso todos, mas eu gosto de colocar entre as cartelas de possibilidade de construir uma direção de arte. E um desses elementos, para mim, por exemplo, né, eu posso ter uma artista em especial como um ponto de partida, porque aquele artista ou aquela artista, de alguma maneira, ela dialoga muito com aquela personagem, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar, né, no caso de um dos trabalhos que eu desenvolvi, que foi o Mar de Dentro. O Mar de Dentro, ele foi uma obra que foi dirigido pela Danara Toffoli, né? Tipo, a gente teve um processo de criação que foi muito de uma conexão grande com o roteiro e com o processo de criação do roteiro da Danara, que foi uma das roteiristas, e também dirigiu o filme. E a gente, no início do nosso processo, a gente fez uma proposta que veio muito de diálogo dentro do departamento, do diálogo com a minha assistente na época, com a Regina Célia, e a gente falava muito de que o que a gente gostaria de contar naquele filme, né? Tipo, ele é um filme que falava sobre maternidade. A protagonista, ela era uma mulher que tinha uma vida profissional onde ela estava muito perto de uma promoção, ela trabalhava numa agência de publicidade e ela ficava grávida. A pessoa com quem ela se relacionava, que era o pai da criança, morre no início do filme. Estou dando todos os spoilers, mas enfim, eu acho que esse, na verdade, não é um spoiler, esse é um ponto de partida. Porque foi o ponto de partida da construção dela e do reconhecimento da maternidade, e ela ter, né, tipo, nesse filme, todo esse processo de tanto lidar com a escolha, né, tipo, de seguir com a gravidez, quanto de retornar para a carreira profissional. E a gente falava muito, que aí esse é o ponto da construção da personagem, que a gente estava falando muito das cores de dentro, né? A gente estava falando muito do espaço interno, tanto de reflexivo, dela refletir sobre como ela estava construindo esse lugar, mas do próprio corpo, porque a gente está falando de um processo físico, de um processo de gestação, do processo de você construir, né, tipo, uma vida e transformar a sua vida e iniciar a vida de outra pessoa, sabe? E daí, então, né, a gente não se inspirou em uma artista específica nesse momento, mas a gente se inspirou em cores. A gente decidiu que o ponto de partida seriam as cores de dentro, né? Então, a gente trabalhou com os tons de violeta, vermelho, carmim, como um ponto de partida para a construção de imagem da personagem, da protagonista, que no filme era a Monique Ozzy que fazia. E isso foi muito, muito bom, assim, como um ponto inicial. Além disso, né, tipo, que veio nessa consequência para falar das cores de dentro, veio muito a imagem do mar, porque a gente falava nesse lugar do mar como esse lugar de alguma coisa que está sempre viva, e estava no roteiro. Uma das cenas finais ela acontecia muito numa praia. Tinha alguns flashbacks de uma imagem de praia que era muito constante na história. E o nome do filme não era Mar de Dentro, né? Tipo, ele se tornou. E a gente entende muito que, de uma maneira, não é uma contribuição direta do tipo, assim, a gente fez isso. Tipo, o nome do filme se tornou por conta desse processo. Mas eu acho que foi muito importante pra gente como departamento de arte. Porque eu acho que isso construiu todo o diálogo que a gente foi trazendo muito nesses dois lugares. O lugar da água, que é um elemento importante no processo da gestação, né? Na gravidez, você entender que todo esse lugar do desenvolvimento humano ele acontece dentro da água, dentro do líquido, e essa mudança do corpo do líquido pro nosso espaço aqui do ar é uma transição muito forte, o processo do nascimento e tudo mais. E essa relação das cores como esse ponto de observar a personagem e de estimular essa criação. Ou seja, tem vários pontos de partida, né? Pelo que você está falando, vai dependendo muito também de como é a sua equipe, eu acho, de como é aquela história. E acredito que vocês, diretores de arte no geral, têm que estar sempre buscando novas referências, né? Sim. Novas formas de ver arte. E ver arte também em locais que muitas pessoas não enxergam. Eu acho que isso deve ser muito interessante também. Você trouxe aqui animação, séries, filmes, desenhos, diferentes tipos de arte. E queria que você contasse um pouquinho essa sua trajetória. Como você consegue
administrar esse mesmo lado artístico de criação, mas em diferentes formatos. Existe um grande diferencial? A base de tudo é a mesma? Como é que funciona? Olha, eu acho que, assim, há uma forma de olhar para minha vida, né? Tipo, há um tempo atrás, assim, mais jovem, eu achava que, assim, os caminhos todos eles iam para espaços muito diferentes, e como é que eu ia conseguir reunir todos esses conhecimentos num lugar só. E isso faz muito tempo, né? Tipo, foi antes de eu começar a trabalhar com direção de arte. Eu acho que a direção de arte foi essa mudança para mim, de conseguir entender que todos os caminhos eles ramificavam para um só, que é esse lugar da criação. E o espaço da criação para mim, ele na forma que eu acho que é muito contemporânea, né? Tipo, acho que a gente olhava muito, acho que isso num lugar, assim, tipo, de pouco tempo atrás, ou até de um tempo atrás, assim, de um olhar moderno, assim, para moda de fazer, para forma de fazer cinema e de fazer arte, de que as coisas são muito lineares, de você constrói a sua vida de uma maneira muito linear. E a gente não é linear. A nossa vida ela é reunida de vários interesses. Ela é cíclica e a gente precisa saber lidar com esses ciclos, sabe? E aí, não entender que essa linearidade, né, tipo, na verdade, ela é uma parte da vida, mas se você se abre a reunir referências, a trazer coisas que te transformam, né, e se alimentar delas, eu acho que está muito perto desse lugar que eu acho que é o lugar interessante do espaço da arte hoje, que a gente faz muito, né, tipo, aqui nesse espaço, nesse mundo contemporâneo, né, que a gente está trabalhando, que se você é uma atriz, você é uma roteirista também, você potencialmente é uma diretora, e você é uma pessoa que vai ter um olhar que pode estar na foto, pode estar na direção de arte, porque eu acho que esses conhecimentos, eles não se anulam, sabe? Eu acho que o conhecimento nunca se anula. Se somando. Se somam, exatamente. Então, a maneira que eu vejo, né, eu comecei a trabalhar sempre acho que eu tive esse lugar da arte muito próximo dos meus interesses, assim. O meu primeiro caminho, né, foi no Rio, na Escola de Belas Artes, e eu passei lá um período da minha vida até entender que o que eu, assim, queria mesmo naquele momento era trabalhar na área de comunicação de uma forma geral, mas em produção editorial, que é um curso de graduação que me tornaria, né, tipo, me apoiaria a trabalhar com edição e editoração de livros, e principalmente esse pensamento editorial, esse pensamento de construir um livro. Tá. Né? E os livros foram para mim sempre esses companheiros, assim, de processo, porque eu acho que hoje eles são parte de um processo de pesquisa. Eu acho que, assim, eu uso os livros no processo de pesquisa, mas eu também uso meios digitais, e eu não tenho uma forma de ver onde só os livros são parte de construção disso. Eu acho que é muito importante você entender e construir sua pesquisa da maneira que for interessante para você, mas os livros, no meu caso, foram muito importantes, né? Foi um processo muito importante para a formação. E aí, eles serviram para construir esse lugar de leitura do mundo e de alimento mesmo, porque eu, assim, sempre me interessei por por literatura, né? Sempre me interessei por livros de arte também, por histórias e biografias de artistas, não só as obras, mas as biografias. E eu acho que esse lugar é um lugar bacana, porque as biografias, elas contavam, assim, para mim, né, numa leitura que eu tinha no início da minha formação, né, muito uma visão de que, para muitas das pessoas que se tornaram artistas há talvez 50 anos atrás, elas tinham recursos que permitiam com que elas fossem artistas, né? Então, assim, elas poderiam viver de arte. A gente hoje, no mundo contemporâneo, assim, é muito difícil viver de arte. Sim, ou viver de uma coisa desafio. Só. É um grande desafio. E então, o que eu via que era uma qualidade, né, que eu podia entender isso como uma qualidade para minha vida, era entender que, assim, os processos formativos, né, tipo, de conhecimento, onde eu investi, né, tipo, tanto antes de fazer a IC, eu já tinha feito uma graduação, depois da IC, eu estou fazendo mestrado agora, e eu sempre entendi que a curiosidade é o lugar mais importante, sabe? Para você construir alguma coisa. Então, assim, eu vou muito ao museu, eu gosto muito de espaço expositivo, mas eu acho que a arte não está restrita aos museus. Sim, né? Eu acho que hoje a gente entende muito que os processos de construção, os processos de arte, eles são os processos também que estão relacionados muito com o cotidiano. E isso é muito legal, você pensar que você pode fazer da sua vida, da sua construção de processo de trabalho, uma forma de arte, assim. Tipo, é assim que eu vejo muito, sabe?
que quando você falou, e eu acho que isso é um ponto importante, quando eu formo uma equipe de arte, eu penso muito nas qualidades que aquela equipe pode ter em conjunto, né? Tipo, o que aquelas pessoas, a forma de trabalhar, a forma de pensar ali contribui para aquele processo que a gente está construindo, né? Tipo... Você comentando isso, me surgiu até uma dúvida, assim, por exemplo, para contratação, pensando em mercado, de uma equipe de arte. Normalmente, para pessoas que estão iniciando no mercado, vamos dizer assim, não os grandes nomes, pessoas que já têm essa influência ou que já têm muitos contatos. Hoje, se você acha que o mercado olha mais ali para a formação, para onde essa pessoa estudou, a gente tem algumas funções algumas profissões que não são necessariamente do cinema, que às vezes a faculdade que a pessoa fez conta muito. Ou existe também essa busca de repertório? Deixa eu ver quais são as vivências dessa pessoa, deixa eu ver onde essa pessoa já esteve, o que ela gosta de consumir. Ou você ainda acha que é muito burocrático ali, tipo, onde ela se formou, que curso que ela fez? Eu vou falar um pouco, né, de como eu costumo estabelecer os processos de formação de equipe, mas como também foi minha entrada no mercado de direção de arte. Assim, eu decidi, quando eu terminei aqui a EC, que eu gostaria de ser diretor de arte, né? Tipo, então, assim, isso foi uma escolha, uma decisão muito importante. Por quê? Eu nunca me coloquei, né, no mercado como assistente de arte, por exemplo, né? Tipo, ou como cenógrafo, ou como uma outra função. Não que isso... não que eu não acho que eu possa não fazer essas funções. Eu já fiz outras funções, né, principalmente num processo de formação. Mas eu entendi uma coisa muito importante, assim, tipo, da maneira de olhar, né? Tipo, a direção de arte. De que eu precisava entender quais eram as qualidades necessárias para ter aquela função que eu gostaria de ter. E eu acho que uma das qualidades é conseguir dialogar, conseguir entender, né, o que um processo como a criação de uma direção, né, me traz, e conseguir construir essas relações com uma equipe. Eu acho que o lugar da equipe, para mim, é sempre essencial, assim, tipo, construir uma relação de equipe harmônica, conseguir estabelecer os diálogos com as pessoas dentro desse processo. Então, assim, eu entendia que ali tá em outro lugar ali para mim, talvez não me ajudasse a amadurecer essa parte que eu acho que é importante da formação, né? Daí, eu digo para você isso. A minha maneira de construir equipe, ela não é ditada só pelo currículo das pessoas ou pela experiência das pessoas. Eu acho que o ponto de partida para mim é construir equipes com diversidade, né? Tipo, acho que é entender que pessoas diversas, experiências diversas, fazem com que o meu processo ele seja amplo, né? O processo plural. Que eu estou liderando seja plural, exatamente. Ele tenha vozes diferentes, ele tem interpretações diferentes e nem sempre nesse lugar da criação a harmonia é o que a gente espera no início. A gente espera que ele chegar num processo harmônico quando a gente está entregando um processo, sim. Mas é muito bom questionar, sabe? Claro. É muito bom exercitar o processo de questionamento, é muito bom exercitar o processo de criação a partir do questionamento. Então, eu acho que para quem, né, está começando e tem interesse em trabalhar em direção de arte, eu acho que é muito importante você observar. Primeiro, eu acho que assim, foi como eu fiz aqui na IC. Tipo, acho que isso foi importante também. Que eu não precisei fazer isso no mercado. Eu pude fazer isso aqui num lugar de experimentação onde a experimentação era possível. Eu sinceramente, tipo, eu olhei para todas as pessoas que estavam dentro do set, vi tudo que elas faziam, aprendi muito com todos os sets que eu participei e nunca entendi um set que eu tive aqui no meu processo de formação como alguma coisa menor dentro da minha formação. Eu sempre entendi que, cara, tipo, tá no set como, sei lá, num set dentro da IC para um filme de TCC de uma turma ou num filme de um exercício de Filmworks, todos esses exercícios eram essenciais. Porque me mostravam como pessoas lidavam com o processo de direção. Sim. Sabe? E aí, o que eu acredito, né, que hoje, né, quando eu vou escolher uma equipe, eu entendo assim, que tem lugares de conexão que são importantes, você vai construir afinidades e construir processos com pessoas que você gosta de trabalhar. Assim, eu trabalho com parcerias que são parcerias de longa data. Tipo, eu trabalho, por exemplo, com uma produtora de arte chamada Camila Tarifa, que é minha parceira tipo, de trabalho há bastante tempo. A gente já fez vários projetos e processos em conjunto. E porque eu vejo, por exemplo, no papel dela ou de outras pessoas que colaboram comigo, aquele lugar, aquela pessoa como uma contribuição essencial, assim, tipo, eu não vejo que, quando eu construo um departamento, que eu quero preencher funções, eu quero entender potências criativas e elementos que essas pessoas me trazem, sabe? Então, isso é o meu ponto de partida.
Não, é incrível. Acho que isso é muito bom para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho realmente. Às vezes ficam naquela dúvida, né? Mas eu não tenho um contato X, mas eu nunca trabalhei em uma grande produção. Como fazer esse primeiro contato? Como se apresentar além da sua grade curricular, né? Como mostrar exatamente isso. Qual é o repertório que você carrega, até para que tenhamos cada vez mais equipes diferentes, diversas, para não cair também muito no erro, que eu acho que é um desafio da direção de arte, bons diretores de artes. Trabalha exatamente isso para você não cair no estereótipo, né? Isso. Porque se toda a sua equipe tem o mesmo estilo de vivência, passaram por coisas muito parecidas, a chance de você entrar num estereótipo, fazer um filme dentro desse estereótipo, e aí as pessoas que às vezes vivem aquela realidade falam assim, gente, tem nada a ver isso. Da onde essa galera tirou essa imagem estereotipada ou rasa? Enfim. E com relação também a isso, né, a esse mercado de trabalho, hoje você vê as pessoas que querem trabalhar com direção de arte, elas têm conhecimento de todas as áreas que elas podem ocupar? Ou, tipo, nossa, a pessoa quer, mas ela acha ainda que é só cinema, que é só TV, e não imagina uma animação impressa, algumas outras áreas que você também atua? Eu acho que a gente, até mesmo o lugar que as pessoas acreditam que é o lugar da direção de arte, que é o cinema, ele ainda tem, e a gente acha que isso é um processo muito de construção, um reconhecimento, né, tipo, como uma área de trabalho ainda muito menor do que a direção de fotografia. Muitas vezes as pessoas, elas olham para um filme e elas dizem para você, ou dizem, né, tipo, numa conversa, que aquele filme tem uma fotografia incrível, sabe? Mas dificilmente as pessoas falam que a direção de arte daquele filme é incrível. A não ser, tipo, alguns diretores que você reconhece como diretores que são notados como direção de arte, como o Wes Anderson, por exemplo, que tem uma linguagem, que é uma linguagem de direção, que é parceira da direção de arte, ou o Almodóvar, por exemplo, também, que são direções que observam muito a relação com a arte. Geralmente as pessoas, elas têm uma primeira leitura da fotografia. Só que teve uma coisa que eu aprendi muito nesse lugar do diálogo, né, tanto na minha formação, né, e o contato com outras diretoras de arte, como a Vera Hamburger, com a Ana Mara Abreu, que também foi professora aqui da IC, que a arte é tudo que você vê através da câmera. Sim. Então, a fotografia, ela registra o que você, como equipe de arte, né, como uma equipe de arte, construiu e colocou ali, né? Então, ela é o que está na frente da câmera. A questão é que muitas vezes a gente tem essa leitura de que esse olhar da direção de arte, ele se restringe ao cinema. Só que uma coisa que foi muito importante na minha formação, eu acho que esse lugar, né, eu trazer um pouco aqui na conversa, é que eu não vim só do cinema, né? Tipo, então, antes do cinema, por exemplo, além da animação, eu trabalhei com teatro, eu trabalhei com ópera, eu tive outros lugares de construção da criação que me permitiam também outros tempos. Eu acho que o cinema, ele tem um tempo determinado, que é muito construído, né, numa relação de pré e de filmagem. O set é muito importante, mas a pré é muito importante. Mas ele é diferente, por exemplo, de um processo teatral, onde você tem toda uma construção de leitura e de ensaio, e que eu, nesses processos, eu trabalhei muito nessa criação de imagem e criação de imagem projetada com videomapping, e eu sempre fiz questão de participar dos espaços de ensaio, sempre fiz questão de estar do lado do elenco, sempre fiz questão de ver o que estava sendo construído entre direção e elenco. Tanto pelo interesse com os processos de direção, mas por entender que não é um processo diferente do meu, sabe? Ele é super complementar. E não só que é uma coisa que acrescenta ao meu processo, quanto mais também eu, como diretor de arte, compartilho o meu processo com o elenco, né, tipo, além da direção, mas essas pessoas se sentem seguras na construção também do processo delas de interpretação de uma personagem, porque você, no caso de chegar num espaço que é a sua casa, onde você mora há 30 anos, e você tem... Com aquela vestimenta, com aquela roupa, com aquele objeto que tem uma história que veio da mãe, né? Ter essa construção. Enquanto atriz, a gente fala muito disso. A gente precisa entrar num lugar, às vezes, que a gente nunca viu na nossa vida e falar, não, aqui é minha casa de 30 anos. Isso. E é muito difícil quando você só tem... assim, não é que é muito difícil, acho que é muito o lugar de que, assim, você ganha muito mais se você consegue dividir esse processo. Com certeza, sabe? Tipo, com certeza. Porque você pode muito bem conseguir construir aquilo dentro da interpretação no seu primeiro contato com o espaço, e eu acho que vem muito desse seu processo de construção,
como atriz, mas se eu te dou essas ferramentas, se eu te ofereço algumas possibilidades, Sim. sabe? Como falar das cores que te... Exato. Ou te ouvir, tudo. sabe? Por exemplo, ouvir quais são as cores que você acredita que fazem sentido para sua personagem, e eu trazer as cores que eu trouxe da pesquisa. Para mim, assim, algumas coisas que eu já percebi que me esbarram muito é figurino. Às vezes uma roupa ou sapato, principalmente ali, né? Que aquela personagem tem costume, tem um hábito de fazer que sai desse nosso figurino do dia a dia, né? E música. É curioso, antes da cena, qualquer cena, sempre parece que tem uma música que reverbera mais forte, que mexe ali com o sentimento e me prepara, quase como ligar uma chavinha. E aí eu percebo, assim, meus colegas, né? Cada um tem um processo diferente, um sem leitura. Um processo que me ajuda muito é a maquiagem. Então, o momento que eu estou ali maquiando, ou que tem alguém maquiando, que eu estou entrando exatamente naquela personagem, muda tudo. Isso está totalmente direcionado à arte, né? A esses elementos. E aí eu vou aproveitar que a gente está falando aqui, né, de novos espaços da direção de arte, que nós temos uma novidade aqui na IC, né? O Screencraft é um novo selo da IC para as pessoas que desejam se aprofundar mais em uma área específica do cinema. Então, nesse caso, direção de arte, para quem deseja se aprofundar, reciclar seus conhecimentos. Fernando Timba é um professor aqui da IC, de aluna professora. E eu vou pedir para você apresentar um pouquinho de como vai ser esse curso, né? Para quem são as pessoas que ele se enquadra, para quem é destinado. Ótimo. Assim, é uma oportunidade... Eu fico muito feliz, né, tipo, de construir esse ciclo aqui, né, tipo, de ter passado por aqui num processo de formação e participar agora desse curso de extensão, né, que eu acho que ele não se limita a pessoas que já trabalham com direção de arte, mas ele é um curso que eu vejo como uma possibilidade de você ter contato com um ponto que você trouxe agora na conversa, que são esses lugares onde a direção de arte ela se enquadra, ela pode ser exercida, que não são necessariamente apenas o espaço do audiovisual, né? Tipo, do espaço da construção do cinema ou de uma série. Eu tive... Né, eu acho que o legal desse curso é poder compartilhar diversas experiências. Então, eu vou falar durante esse processo, dividir um pouco do meu processo criativo, como eu cheguei no processo criativo em algumas obras de audiovisual, né, falando sobre algumas em específico, Cidade Pássaro, que eu até quero falar um pouquinho mais depois, porque tem um ponto que se liga com um comentário que você fez. E O Mar de Dentro, que são duas obras que eu gosto muito e que estão localizadas ali num espaço de criação que eu acho que é importante e bacana de poder dividir. E processos de série, que também fazem muito sentido com o processo do audiovisual que a gente tem feito nos últimos anos. Sim. E aí, esse pensamento nessa diversidade de personagens, nessa construção de uma identidade para um produto audiovisual, que pode ter mais de uma temporada, então como é que você pensa nisso? Mas não esquecendo que, né, como a gente falou muito sobre essa não linearidade da vida, eu tive uma construção que foi muito importante para mim, que foi essa relação com as artes visuais, e eu sou artista visual, eu trabalhei muito, né, nesse lugar, né, tanto da imagem projetada, do videomapping, eu trabalhei, como eu falei para você, né, tipo, para mim é uma coisa, né, isso dos ciclos é um lugar muito importante na minha vida. Eu assisti a Aida, tipo, com 10 anos de idade, assim, minha tia me levou no Teatro Municipal para assistir, foi uma coisa muito forte, assim, tipo, ver um palco daquele tamanho, com um elenco de ópera que tem uma quantidade imensa de pessoas, com coro. Foi muito importante para minha formação. E anos depois, né, tipo, quase 20 anos depois, eu participei da montagem dessa ópera, né, tipo, da mesma ópera. E aí, isso foi um dos lugares, ainda foi nesse lugar de formação, eu estava já aqui na IC, já estava nesse processo de formação aqui de direção de arte, foi um dos lugares, um dos espaços que me fez construir uma visão ampla sobre a direção de arte. Nesse lugar, né, a cenografia era do Hélio Aschbauer, que ele é um cenógrafo que, enfim, é muito importante assim, na história do teatro brasileiro. Assim, e ter participado de um processo de criação e acompanhado o processo dele, né, tipo, que era uma coisa que, assim, para mim, como uma construção de imagem projetada, ele construía todo o espaço em maquete. Todas as maquetes que ele usou, eu recebi para conseguir construir as imagens e fazer a pesquisa de imagens e fazer as imagens projetadas
num espaço reduzido para depois a gente ampliar isso para um palco que tinha 18 metros. Então, esse processo criativo, né, entender que, na verdade, o olhar da direção de arte, né, tipo, o olhar da construção da direção de arte, ele é uma primeira fagulha que você vai construir processos diferentes de acordo com os seus interesses na sua carreira. Então, eu gostaria muito de que nesse curso eu pudesse, né, tipo, compartilhar um pouco disso com as pessoas que estão interessadas em fazer. É um curso que ele vai ter 7 aulas, então eu acredito que nesse espaço a gente vai conseguir tanto falar um pouco sobre esses processos, quanto construir um processo com a turma, né? A gente vai desenvolver os trabalhos na turma e dialogar depois do processo construído sobre essas motivações, sobre os elementos, sobre como foi o processo de pesquisa. Eu acho que vai ser um processo bem bacana. Muito bom, porque você já recicla seu conhecimento, você amplia as possibilidades, né, de espaços que o profissional pode ocupar e ainda sai ali com um projeto prático de desenvolvimento sobre isso. Fernando, a nossa conversa está muito boa, passou muito rápido. Que isso! Mas eu quero te agradecer, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui na Caixa Preta com a gente. Seja muito bem-vindo de volta na IC e saiba que esse programa está sempre de portas abertas para você. E eu peço para que você siga a nossa página, faça aqui seus comentários, comente qual foi o momento que você achou mais interessante dessa conversa, ou uma curiosidade que você não sabia, e continue nos acompanhando aqui no iCinematic. Obrigada, Fernando. Obrigado, Carol, foi incrível. Então, aguardo vocês aqui no curso. Fico muito feliz de poder colaborar com a IC. Muito bom.